diálogos lunáticos. O verbo tem que pegar o delírio. Quando a gente começa, sempre a gente começa com o verbo tem que pegar o delírio, que é de mão de baixo, e vamos abrir uma parte aleatória e vamos ver o que aparece. Infantil. O menino ia no mato e a onça comeu ele. Depois o caminhão passou por dentro do corpo do menino e ele foi contar para a mãe. A mãe disse: mas a onça comeu você. Como é que o caminhão passou por dentro do seu corpo? E o caminhão só passou rentando meu corpo e eu desenhei depressa. Olha, mãe, só queria inventar uma poesia e não precisa de fazer razão. A gente não precisa de razão. Hoje aqui meu convidado, e eu sempre, hoje convidado pela segunda vez, a primeira vez em estúdio, agora em estúdio diretamente de casa, Richard Rebelo, se apresente-se a si mesmo, a você, como você quiser. A gente não precisa de razão, né? Nem tudo precisa de razão, na verdade, hein, Tony? Nem tudo precisa de razão. Eu sou o Richard Rebelo, sou ator, roteirista e diretor, e eu sou filho de marinheiro com uma bioquímica. Eu, quando era menino, gostava de jogar bola e me perdia no tempo, sabia? Eu me perdia no tempo, esquecia das coisas, ficava lá muito tempo num campo de futebol, esquecia que tinha que ir para a escola, eu era um menino muito esquecido. Diretor do que você é, Richard? Falamos já sobre o Menino Esquecido. Sou diretor de teatro corporativo, cara. E o que é isso? É um trabalho de teatro voltado para empresas, né? Que transforma conteúdo de empresas em dramaturgia cênica, para as pessoas assistirem situações sobre o que a gente tem tratado dentro dessas empresas e tal. A demanda sempre vem com um briefing diferente e as criações também. Eu vou fechar a janela aqui, como o estúdio é caseiro, tá um barulho da rua aqui que é incrível. Só um pouquinho. Tá bem. Richard, enquanto nós gravamos, você concorda que algumas coisas a gente precisa desistir delas para elas funcionarem? Concordo. Concordo totalmente. Concordo totalmente. Eu não sei ao certo como é que se dá, como é que funciona isso, mas quando a gente desiste, quando a gente não está agarrado, apegado, que aquilo tenha que acontecer daquela maneira, outras possibilidades se abrem, outras portas se abrem, e é mais provável de que aconteça alguma coisa, né? Eu acho que a gente fica muito apegado assim a resoluções, do jeito que a gente quer e tal, a gente fica muito preso e fica meio paralisado as coisas. Eu concordo com você. Eu tinha ontem absolutamente desistido de consertar este computador. E aí ele voltou a funcionar e voltou a gravar. Né? Então, uma desistência, né? Às vezes a gente fica tentando controlar coisas, às vezes não tem controle. Me conta do menino descontrolado que você era. Menino pensativo, esquecido e tal. Ainda é um pouco, né? Como é que é? Ainda sou um pouco, sabe? Ainda sou um pouco esquecido. Eu acho que não sei. Isso acho que me ajuda a me surpreender um pouco com a vida, né? A ter certas surpresas e tal. Às vezes elas são agradáveis, às vezes não. Uma chave esquecida, alguma coisa assim pode dar um problema, mas geralmente me leva a caminhos mais interessantes, assim. Então, eu era um menino esquecido, né? Ou que me perdia no tempo das coisas, né? Ficava entretido num lugar e aí esquecia de certos compromissos. Uma vez eu fiquei jogando bola com uns meninos e esqueci completamente de ir para casa almoçar, ir para a escola e qualquer coisa assim. Minha mãe veio apavorada, gritando: Ixa, eu tinha que ir para a escola e tal, e isso acontecia várias vezes. Assim. Eu sou um menino distraído. Né? Sou menino distraído, não, sou um homem distraído agora. Né? Olha, saiu um menino saído aí, né? Saiu. E Vive agora? dentro da gente, né, todo? Vive dentro da gente, eu acho. Ainda uma criança ainda vive dentro da gente. De vez em quando a gente se dá. Hein? Como é que é essa criança que vive dentro de você? É,
Eu acho que para o meu trabalho, por exemplo, é uma coisa que eu me beneficio bastante, né, com ela. Porque eu preciso acionar um lugar muito criativo, né, e diferente, assim, e tal. E daí o pensamento lógico, às vezes, atrapalha a gente, quando a gente tem que criar um texto, criar uma coisa do nada, olhar para uma página em branco e começar a desenhar um roteiro, escrever alguma coisa que vai acontecer depois num espetáculo de teatro ou então num audiovisual. E essa criança me ajuda um pouco a abandonar esse lugar da razão, de um pensamento muito lógico, e conseguir acessar livremente áreas de criatividade e de imaginação que fazem parte do mundo de uma criança. Então, acho que esse menino me ajuda no meu trabalho bastante. Estou olhando aqui a imagem que eu coloquei de fundo, que é uma imagem fictícia, mas ela parece verdadeira, né? Ó, eu acho que às vezes a gente coloca algumas imagens na cabeça da gente que são muito fictícias e que a gente imagina que seja verdadeira, né? Qual a imagem que você queria tirar e o que você queria colocar no seu fundo aí? Eu queria colocar o mar aqui, né? É um lugar que me acalma, olhar o horizonte, assim, olhar o mar, né? Eu tenho de criança e tenho boas lembranças, né? De um período de viver perto do mar, de poder estar perto do mar, e ainda hoje tenho vontade de poder fazer isso acontecer na minha vida, de estar perto de um lugar assim que tem um horizonte para se ver assim mais distante, né? Na cidade a gente tem tudo tão reduzido, né? Uhum. Prédios e coisas que reduzem um pouco o olhar, e hoje em dia as pessoas usam tanto essa tela também, que reduz um pouco o olhar, e olhar assim, um lugar mais amplo, para mim, faz todo sentido. Então, olhar para um horizonte, para o mar, assim, vasto, faz todo sentido. Até nesse lugar de imaginar o que poderia acontecer, as coisas que eu poderia fazer, lugares que eu poderia visitar e navegar, faz todo sentido. Me dá uma ideia, assim, de transitoriedade, de viagem, e eu acho que eu colocaria o mar, então, aqui, para poder de vez em quando descansar a vista olhando, ou oferecer para você a ideia de olhar aqui no distante, né, e ver um horizonte nessa nossa conversa lunática, né? Essa conversa lunática, né? Totalmente. Uma parte no céu, outra parte na terra. Exatamente. Ela se alterna, assim como a Lua, que está crescente agora, né? Eu procurei o mar para colocar no fundo, não achei. Mas eu também gosto de mar, tanto que eu vivi no mar durante 11 anos, né? Literalmente no mar como marinheiro. Richard, qual foi a tua descoberta mais recente sobre as suas habilidades que te surpreendeu? Olha, é surpreendente porque eu nunca havia pensado dessa maneira em, em me entender, né? Me compreender como um cidadão autista suporte nível 1. Eu não tenho nenhum palitinho aqui agora, mas vou pegar essa colher aqui para me ajudar nessa conversa que a gente está tendo. Eu Eu empresto uma para você comecei, aqui, ó. Vamos com um pedacinho de fio dental aqui. Eu eu empresto. comecei a colecionar palitinhos de sorvete, você sabe, de outras coisas assim, que me dão uma certa segurança, né? Mas essa é uma grande descoberta, né? Eu tenho lidado ultimamente com isso. E não sei ao certo ainda falar sobre isso, sabe, Tony? Eu estou tateando ainda esse lugar de poder, né, olhar para as coisas e ter uma relação de tempo com elas diferente, né? Não ficar, não ter a necessidade de resolução tão rápida e tal. Enfim, não sei bem o que falar sobre isso. Logicamente, aí também, como autista nesse nível, você tem certas habilidades de memória que são surpreendentes, né? Você tem alguns textos inteiros de memória aí dentro da cabeça, né? É, isso foi bom porque eu acho que pensar sobre
condição, né, soluciona para mim um mistério que era decorar com facilidade textos enormes, né, de 50 minutos de duração, 788 versos, como é o caso da Ilíada, do Canto 16, ou o caso da Luta dos Sertões, de Euclides da Cunha, de pegar um texto complexo e longo, né, um texto de 1 hora quase, de muito verbo, algo que poderia quase ser um livro mesmo, e poder oralizar, falar isso tudo e ter isso tudo de memória. Eu não sei explicar ao certo como é que funciona isso, mas é uma habilidade que certamente vem dessa condição. Acho que a vida a gente não sabe explicar, né? Não. Não. Tentar procurar explicação para tudo é algo surpreendente. A vida é isso aí, é um mistério, né? Como a gente começou aqui essa conversa, dessa entrevista, falando sobre da não necessidade da razão para as coisas, para tudo e tal, né? A vida também é desse jeito, né? Navegar é preciso, viver não é preciso, não tem, né? Não tem nenhuma precisão. Né? Como dizia o avô de um amigo meu, a vida não faz matemática. Ele não faz matemática. Então, o que é que vale a pena? Vale a pena aproveitar cada momento, né? E se surpreender com ele. Vale a pena se surpreender com a vida, vale a pena observar, ter a capacidade de perceber as coisas, ambientes e pessoas do jeito que são, e poder ver o quanto isso surpreende a gente, e sentir realmente, assim, lugares de afeto diferentes, novos caminhos, e se perceber, permitir também sentir um pouco de dor sobre alguma coisa, ou se sentir chateado, ficar realmente chateado com alguma coisa e tal. Eu acho que é isso que vale a pena, são os momentos, assim, né? De plenitude, como você mesmo fala, né? Momentos de plenitude que fazem a vida ter sentido. Dão sentido à vida. A minha peça Psicólogo da Silva. Né? E já tivemos... Essa foi uma outra grande surpresa também, né? Isso é verdade. Isso é Paulo da verdade. Silva, eu escrevi por preguiça, porque me convidaram para eu coordenar a comissão, já contamos isso na outra vez, né? Que a gente fez a entrevista no Diálogo Náutico, mas eu escrevi porque eu estava com preguiça de coordenar um encontro científico dentro da psicologia e tal. Falei, sempre tem uma escrevi uma peça de teatro, por preguiça, pô, 2 horas depois a peça estava pronta, apresentamos lá no 10º Encontro Palense de Psicologia, eu ri, pô, o dever está pronto, está realizado, foi entregue. E tivemos uma surpresa no final, nos convidaram para, né, na época eu dividia com o Richard, depois eu passei a fazer sozinho a peça, mas dividia com o Richard, eu fazia uma parte, o Richard fazia outra. E nos convidaram para apresentar mais uma vez no final. Isso me rendeu apresentar essa peça mais de 20 ou 30 vezes, eu não tenho nem sei mais o número até, em Belém do Pará, na Bahia, em Maceió, em vários lugares também, né? Então, fora aqui em Curitiba, Santa Catarina também. Né? Tivemos alguns episódios engraçados. Você quer que eu conte ou eu conto isso? Rapaz, se eu contar nem vai ser tão engraçado. Acho que você pode contar sobre isso. Mas eu queria dizer que você, veja, começou a escrever isso por pura preguiça e ela te levou a muitos lugares, esse espetáculo, né? Te levou a muitos lugares que você nem imaginava, e subiram no palco com você pessoas que você também não conhecia e nem imaginava. Eu lembro que você fazia uma boa provocação da plateia, né? Chamando as pessoas do palco e tal. Cara, é sensacional isso, né? Lá em Maceió, foi a mesma coisa também. Eu apresentei a peça, o pessoal gostou, tal, chamaram de novo para fechar o congresso. O congresso de terapia familiar, uns anos atrás, foi a mesma coisa também. A gente fala, meu Deus, o que é isso que está acontecendo que a gente não tem ideia? Mas uma das apresentações que eu não me recordo aonde era, foi em algum lugar aqui em Curitiba, né? Estamos em Curitiba. Sou Tony Luna, psicólogo, psicoterapeuta, Guilherme Rebelo, ator, diretor de teatro corporativo. E eu começava a peça, Psicólogo da Silva, e eu tinha, em um certo momento, eu tinha uma deixa, uma palavra que era uma deixa para o Richard entrar em cena, né?
E essa palavra era história. Então, quando eu falava a palavra história, o Richard levantava a plateia como se não fosse, sem que as pessoas soubessem que a gente fazia parte da peça e tal. Aí eu falei a palavra história. Quando eu falava a história, eu olho lá no fundo, está o Richard olhando o ambiente, imitando o peixinho e tal. Falei, bom, vou dar mais uma volta e vou repetir a palavra história. Não sei o que, blá, 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 história. E está o Richard lá. Falei, gente, eu preciso interromper a peça um pouquinho. Eu vou ensinar a vocês aqui, vou transmitir para vocês uma técnica de teatro que a gente chama de deixa, né? Então, a gente usa uma palavra e essa palavra, e o Richard olhando para todos os lados e tal, né? Prestando muita atenção. E essa palavra é a palavra história. E lá naquela fila, sentado do lado do corredor, tem um sujeito, e o Richard, chamado Richard Rebelo, né? Aí ele acordou, né? Que deveria ter entrado na peça agora nesse momento, mas ele não entrou. Aí ele tomou um susto, saltou, e ele me fez a segunda pergunta, mas já imaginava que fosse bem depois, tudo combinado, tudo acertado, né? E a gente transforma em algo engraçado, a gente tem que inventar, né? A vida é uma grande invenção. Qual que é a sua maior invenção no momento, Richard? Acho que a minha maior invenção no momento é um projeto. Eu tenho olhado para ele com muito carinho, e você sabe de que projeto eu estou falando, porque você está envolvido na direção desse espetáculo e também na criação desse texto. É um próximo monólogo que a gente vai fazer sobre a vida do Rubem Alves, né? Que fala também sobre tudo que ele pensa sobre a educação, e a gente quer levar e conversar com educadores, né, com esse espetáculo para sensibilizar plateias pelo país. Então, esse lugar é o lugar que tem me chamado a atenção, a imaginação tá nisso, estou com meu espírito, minha alma voltada para isso, para criar junto e tá dando vida, né, a esse texto que está aí se formatando sobre a obra do Rubem Alves. Acho que essa vai ser a maior invenção que vai ter esse ano para mim. Recebemos um apoio lá do Instituto Rubem Alves, a Raquel, a filha do Rubem Alves, que já faleceu. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Até o nome da peça que a gente criou é Pena que Não Dá Mais Tempo. Tá? Foi o que o me falou quando a gente... no final do nosso encontro, ele disse, você poderia ser um grande amigo, pena que não dá mais tempo. Aí, uns 2, 3 meses depois, ele veio a falecer. E a gente tem o apoio do Eloy Zanetti, do Gerson, é isso, Richard? Gerson. Uhum. Gerson. É um amigo Gerson? também. Uhum. E também, enfim, era um grande amigo, o Eloy Zanetti e o Gerson eram grandes amigos do Rubem Alves também, né? Então, estamos criando. Em breve, a gente vai começar a ensaiar, e em julho a gente está com essa peça pronta, e ela já tem um espaço já prometido, já de estreia também. Enfim, a gente está inventando algo que a gente não sabe onde vai dar, né? E uma peça escrita, né? Assim como é a vida, a gente escreve a peça, mas a gente precisa ensaiar, precisa ver como é que é. E, às vezes, aquilo que a gente escreveu, na hora que a gente está ensaiando, não faz mais sentido. Então, a peça muda de execução, né? A vida sempre surpreende, sempre faz novas sacadas. Richard Rebelo. Olha, vamos usar um pouco dos programas que eu gostava, as provocações do Abu Janra também, de fazer uma pergunta que eu achava sensacional. Mas, afinal, o que é a vida? O que é a vida? Eu acho que a gente está aqui falando sobre a vida. A vida é um mistério. Essa pergunta não é muito justa, porque ela fica sem uma resposta definitiva, né? Ela é um mistério. Não tem como eu responder essa pergunta de maneira matemática, né? Positiva. Ela é
ela é um descobrimento, ela é uma revelação a cada momento. Eu acho que a vida ela é dinâmica. Eu acho que se a gente prestar atenção na realidade, nas coisas que acontecem com a gente, com as pessoas que estão ao nosso redor e tal, a gente pode acabar sendo levado a muitos lugares diferentes e surpreender-se com coisas diferentes, atitudes novas e tal. Então, nesse sentido, ela não tem como agarrar, não tem como pegar, ela é indizível. A vida é indizível. Ela é dessa categoria, né? Incomoda você não ter essa resposta? A minha Eu, resposta para essa pergunta eu não sei, não tenho a menor ideia. Né? Incomoda você não saber? olha, não sei. Não sei. Não sabe se incomoda, não sabe o que é vida. Eu não sei se incomoda, eu não sei. Não sei se incomoda. Às vezes a gente quer uma certa segurança, né? Mas a vida não te oferece isso, não tem como você querer uma coisa assim. Você vai ficar parado, né? Richard Rebelo, bem provocado, agradeço a sua entrevista aqui para o Diálogos Lunáticos, agora surpreendendo do nada. Eu li o Richard 5 minutos antes da gente começar a fazer essa entrevista aqui. Falei, bom, bora fazer. Quando eu mandei uma provocação para ele e disse, vamos fazer já ou agora. A vida a gente faz no já e agora. Richard, muito obrigado. Se você quiser falar mais alguma coisa para o pessoal, essa gravação vai ao ar amanhã. No susto, né, Cláudio? No susto. Funciona bem, né? Funciona bem, funciona Não muito que eu bem. goste de assustar as pessoas, né, Richard? É, mas isso também deixa todo mundo vivo, né? Muito vivo o tempo todo. Obrigado pela provocação, obrigado pelo convite. Sempre bom bater um papo com você, conversar. Daqui a pouco a gente se encontra para tomar um café. É isso Esse aí. ambiente aqui também é muito diferente do presencial, né? E é isso, cara. Logo, logo a gente vai estar aí com esse espetáculo. Eu espero, se você está vendo essa entrevista e você lembrar disso tudo, dá um abraço na gente. Assim, eu vim abraçar um menino aqui, meio esquecido, que está fazendo essa peça e tal, da peça do Rubem Alves, e vai ser legal ter isso. A gente está com frequência, a gente vai no Le Café, a gente vai em tantos outros cafés também, em Curitiba, mas o Le Café da Letícia, a qual uma vez teve a ousadia de escrever um café meu estupício, né? E a gente brinca, estive lá hoje pela manhã também, fica bem aqui ao lado, e a gente se encontra. E se a gente não se encontrar, valeu a pena tudo até aqui agora. Um abração, Richard. Fica bem aí. Valeu, obrigado. Você também.